É no acesso de Pomerode a Jaraguá do Sul, ainda na cidade mais alemã do Brasil, que encontramos o jardim da família Koenig. Eu sei que quem gosta de plantas com certeza iria ter o olho puxado para este cantinho colorido e cheio de capricho. E foi assim, sem avisar, que a gente chegou para conhecer o Ingomar e a esposa Ruth, responsáveis por todos estes cuidados. Eu gosto de flores já desde que eu me conheço por gente. Quando a gente vê uma plantinha bonita, um tempo atrás a gente fazia muita caminhada, né? Ali que a gente arrumou até um monte de cores de dálias, que a gente passava numa casa para pedir, né? A história começou com a dona Irma, mãe do Ingomar. Filha e neta de imigrantes alemães, agricultores, desde cedo mostrou paixão pelo jardim. Desde criança que ela contava para nós as histórias dela, quando ela morava com meu avô, minha avó, que ela tinha as flores dela, e assim depois quando ela se casou, veio morar para cá, que ela era de Vila Itupava lá. E daí eles vieram morar aqui, fizeram a casa aqui, e daí a minha mãe começou a cultivar o jardim dela, que tinha o tempo, quando nós éramos tudo pequeno, ela não podia cuidar tanto do jardim. Se dedicar tanto ao jardim, né? Era mais roça, plantar Isso. Mas depois, com o tempo que os filhos cresceram, aí depois eles se aposentaram, daí eles tinham, a vida deles era tipo assim, cuidar do jardim. Dona Irma faleceu há poucos anos, mas não sem antes garantir que o jardim teria continuidade. O tempo, quando ela era ainda viva, eu ajudava ela a fazer as coisas no jardim, ajudava ela a plantar. Então agora ela não está mais aqui, mas eu prometi a ela que o jardim dela ia continuar. Enquanto eu viver e eu conseguir fazer as coisas, o jardim dela vai ficar sempre florido. O jardim é mesmo uma misturinha de cores, variedades, curiosidades. Muitas vieram de mudinhas pedidas em outras casas, como é o caso da flor de pagode. Estava indo para Jaraguá, né? Tinha uma casa lá no portão ali assim. Aí eu vi, essas flores, como são lindas. Aí eu vou, um dia desse eu vou parar lá e pedir muda. Aí justo aquele dia, era perto do Natal, eu fui para Jaraguá, fui não sei, tinha umas coisas para fazer para os lados de lá. Aí eu pensei, hoje não vou passar ali sem pedir uma muda. Daí eu parei lá e o homem disse assim para mim, mas pode pegar. Daí ele me deu, em vez de ele me dar uma muda, ele me deu 3, 4, já tinha plantado num potinho e tudo. E daí depois aí eu plantei e... Na parte mais ao fundo do jardim está a coleção de flores antigas, por assim dizer. Essas aqui também, essas são uns pés ainda que a minha mãe plantou, são bem antigos já. Mas ele sempre floresce. Muito lindo ele. Aqui tem asinhas que já tu plantou antes, né? Que já estão florindo. Tem. Que nem essas aqui, a Cris de Galo. Eu comprei semente, fiz a germinação disso e daí depois eu plantei aqui. E talvez as preferidas, que enchem o lugar desde a época da dona Irma, são as dálias. Ó, que linda. Essa. Só que agora não é a época delas, então agora a floração dela é bem uma e outra flor que está saindo. Aqui o povo tem que dividir, porque daí tem as berinjelas no meio, né? Que daí, agora, quando a crise de galo baixar, né? Que ela parar de florescer, daí o jardim vai virar... Horta. Dálias, tu deve ter mais ou menos uns 20 cores, né? Umas 20 cores deve ter. Mais de 20. Tem mais de 20. Dália. Quando elas florescem, tem mais de 20 cores. Tem gente assim, quando passa e vê aquelas dálias tudo, aí eles vêm e param e pedem se não tem uma muda para eles. Sempre quando tiver uma muda assim, que eu sempre também dou, porque eu sei que eu peço muda para as outras pessoas, eu também tenho que reconhecer que tem que dar para as outras pessoas, né? Então, nunca me nego a entregar uma mudinha quando a pessoa me pede. O casal de agricultores admite, as flores dão trabalho todos os dias do ano, mas nisso eles formam uma boa dupla. E aí a gente tem que ir tirando os matinhos e isso é uma coisa que daí jamais eu ajudo bastante ele, porque eu tiro com a mão. Enxada a gente usa pouco, na verdade, só onde realmente é muito esforçado, porque é que tem muita plantinha juntinha, não tem como. Então tem que mexer mais com a mão mesmo. Gosta mais de fazer os vasos, isso é
com ele. E eu daí ajudo mais na limpeza e em matéria de adubar e essas coisas daí, né? E por falar em adubação, eles fazem questão de contar os segredos. A gente usa mais estrume de vaca, né? Que a gente tem vaca, aliás, né? Daí tem estrume e você mistura com terra. Aí também vou aqui na serraria do Flor, aqui, que mora pertinho aqui, né? Ali sempre tem aqueles cacos tudo de pinos, Casca de pinos. Essas coisas assim. Aí Quando dá aquela ela- adubação. Daí eu vou lá com carinho de mão e encho ele, faço às vezes umas 4, 5 viagens. Aí eu jogo por tudo A nas gente flores. deixa num canto pra, né, durar. Isso. E depois daí a gente bota no meio. Em alguns lugares dá pra botar logo, pra ela fazer sozinho o trabalho dela, mas em alguns tem que... Aí também tem aquela adubação que a gente faz, essa tu tem que cuidar um pouco, que tem que tá para comprar na agropecuária. Cama de... Aviária, né? Cama aviária. Ela é tipo Só que ela é assim, muito forte. se você botar demais, tu queima a flor. Então ali você tem que ter a medida de colocar um pouquinho e também não só jogar e deixar assim, já tem que logo cobrir com uma terra, uma adubação, fazer, porque senão a planta Queima. dá o sol, a chuva, ela queima, morre. O jardim tem épocas bem definidas, basicamente com as flores de inverno e verão. Algumas são perenes, ou seja, não precisam ser plantadas a cada ano. Já de outras, como a flor de borboleta, a cosmos e a crista de galo, o engomar guarda a semente de um ano para o outro, fora o que compra sempre. Ela sabe que a maioria das vezes quando eu vou para Pomerode, eu paro na floricultura e Traz mudinho. traz mudinha, trouxe flor de novo para nós plantar. Mesmo que não seja lá no jardim, é uma plantinha verde, alguma coisa, mas eu trago. Com tanta paixão por flores, os agricultores já perderam as contas de quantas espécies tem por aqui. Só posso garantir que a cada canto existe uma surpresa, seja com a lágrima de Cristo, os diferentes caladiums ou coleus, a beleza do escudo persa. Na varanda, espaço ainda para dezenas de tipos de orquídeas e para os gerânios. E olha a opinião interessante do Ingomar sobre por que doar mudinhas. Quando alguém me pede uma planta, que daí eu falo assim, eu fico feliz porque eu posso entregar uma planta, às vezes são conhecidos. Aí eu penso assim, eu estou entregando essa planta, você vai plantar. O que pode acontecer? A minha vai morrer, eu sei onde que tem. Daí o dia já venho lá e já faço a cobrança. Tem aquela planta aqui, aquela dália, aquela outra planta, eu não tenho mais. Ou às vezes eu faço uma visita para a pessoa que eu vejo, tu tem ainda essa flor, a minha morreu. Aí a pessoa já me dá uma muda. Tinha aquele cara de São Paulo que passava aqui, né? Sim, ele sim. passava aqui, às vezes, de carro, ele trazia mudinhas e levava daqui as que ele não tinha. Dona Irma adorava participar dos concursos de jardins mais bonitos da cidade e ganhou entre o primeiro e o quarto lugar muitas vezes. Hoje em dia, o jardim atrai muitos curiosos pela beleza e capricho mantidos ao longo das décadas. Então, acha que tua mãe está contente? Eu acho que sim. Que sim. Eu acho que sim. O lugar que ela está, ela está vendo. A gente o jardim acredita. dela está florindo e sempre vai ficar florido. Enquanto nós estiver aqui cuidando do jardim dela, ela vai estar florindo, sempre. Prometi para ela e vou cumprir.